falar do assunto da live hoje, que é B12, magnésio e ômega 3, ajudando você a diminuir ansiedade e depressão, né? Então isso definitivamente é algo que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá então? Vocês vão me perguntando, eu vou respondendo, mas agora eu vou fazer uma explicação, depois eu respondo as perguntas, tá? Muito bem. Então o que a gente tem aí? A gente tem dentro do cérebro, prestem bem atenção, dentro do cérebro nós temos neurotransmissores. As células cerebrais, elas se chamam neurotransmissor. Esse é o nome da célula cerebral. Nós temos nome para todas as células do fígado, hepatócito, né? Então, célula do cérebro não é neurotransmissor, é neurônio. Ai, meu Deus. É neurônio. Neurotransmissor é um neurônio transmitido para o outro. Então, como é que funciona o cérebro? Vocês têm que entender isso, senão vocês vão ficar confusas. Vamos imaginar a luz. Vocês estão escutando a Mila latir, sim ou não? Que a Mila ela simplesmente late justamente nesse horário. Vocês estão escutando a minha cachorra latir? Su, uma gota não me diz nada. Quanto tem nessa gota? Quantos UIs tem nessa gota? Quantos UIs de vitamina? Quantas microgramas de B12 tem nessa gota? Uma gota, quanto tem numa gota? Eu não sei quanto tem numa gota. Depende da farmácia. Acha isso aí, depois você me fala, tá? Melhorou agora, né? Agora melhorou, Silmar? A nossa participação diminuiu? Que eu tô aqui com o microfone, né? Deu uma melhorada? Estão escutando ainda? Não. B12 é micrograma, é MCG, micrograma. MCG é micrograma. Exatamente, Jéssica. MCG, muito bem, obrigada. Melhorou? Então tá bom. Bom, vamos lá então. O que acontece? Então, dentro do cérebro, nós temos algo chamado as células cerebrais, são os neurônios. Neurônios. Essas são as células cerebrais. Muito bem. Vamos imaginar o que é um neurônio, vocês vão entender. Sabe a usina hidrelétrica? Sabe a usina hidrelétrica? A usina hidrelétrica, ela tem lá... Eu já respondo, tá, Su? Agora eu entendi. A usina hidrelétrica, ela faz o que? Ela faz energia. Como é que essa energia chega na nossa casa? Como é que ela chega na nossa casa? Na nossa casa. Vocês têm ideia como é que a energia chega na nossa casa? Lá da hidrelétrica, a hidrelétrica ela forma energia, certo? Mas como é que aquela energia lá da hidrelétrica chega na nossa casa? Vocês sabem? Alguém aqui pode dizer? Alguém aqui pode dizer? Eu não sei se vai dar tempo hoje para responder, tá, Silma? Mas amanhã eu respondo, se não der tempo hoje. Alguém sabe dizer como é que você sabe? Vamos pensar, como é que chega a energia de lá da hidrelétrica na nossa casa? Vocês têm ideia? Como é que chega? Tem ideia, claro, né? Todo mundo sabe. É a partir dos fios, né? Então, olha só, gente, a hidrelétrica, ela sai de lá, do PQP, de onde ela tiver, cabos elétricos. Muito bem, pelos cabos. Olha aí, olha que legal. Torre de transmissão, fios e postes, perfeito. Então você tem a torre, você tem a eletricidade, ela sobe por um cano para uma torre, essa torre tem fio, esse fio conecta com outra torre, o fio conecta com outra, são várias torres de transmissão, nenhuma nem duas nem três, tudo por meio de fios. Então um fio ligando ao outro, olha que loucura. E aí aqui tem o poste na nossa casa e o fio entra pelas redes, como vocês são. Perfeito. Vocês têm ideia de como isso como isso se conecta? Então, quando você está na tua casa, você coloca a tomada do seu aspirador, do seu telefone para carregar, né? Do liquidificador. O que acontece? O liquidificador funciona, porque na tomada está chegando a eletricidade que veio lá da hidrelétrica, por meio de fios. Os neurônios, eles são fios. Igual assim no sentido da mesma ideia de levar a comunicação elétrica. Então eu quero que vocês entendam que os neurônios, eles têm um fiozinho comprido, e no final desse fio comprido, no final do fio comprido,
tem raminhos, como se fossem raízes. Então imagina aqui um fio, e aqui tem raizinhas. Como se fosse rabinhos. E aqui ele tem o quê? Vou colocar aqui, fica mais fácil. Ó. Isso aqui é o negocinho do microfone. Olha que gracinha, gente. Parece uma caixinha de joia, né? Aí o que você faz? Aqui, imagina um fio, imagina uma coisa comprida, não é assim, compridinha. Aqui sai raízes, como se fossem rabinhos. E aqui sai uma cabecinha, como se fosse um negocinho assim, ó, como se fosse uma cabeça. Esses fios, eles são microfios, muito pequenininhos. E eles se comunicam, um fio com o outro. Então imagina isso aqui um atrás do outro, como se fosse corrente. Então são bilhões. Na verdade, são mais de 100 trilhões de fios que a gente tem dentro do nosso cérebro. É uma loucura. E dentro desse fio tem um condutor. Como se fosse um caminho aberto dentro do fio. É tudo micro, né? Não dá para ver. É igualzinho o fio. O fio nosso, ele tem o plástico em volta e dentro tem um buraquinho, né, gente? O fio tem um buraquinho para passar o quê? Os elétrons, a eletricidade, que é feita lá na usina hidrelétrica. Muito bem, não é diferente, os nossos neurônios não são diferentes. Eles carregam dentro deles os elétrons. Como é que eles carregam? Da onde eles produzem? Qual é a usina elétrica deles? A usina elétrica deles é muito mais eficiente, porque existe em cada neurônio. Cada gominho desse, são trilhões e trilhões, cada um desses trilhões tem dentro deles uma usina elétrica. É muito mais eficiente do que a usina elétrica, porque a usina elétrica que traz fio, conforme vem passando os fios, a perda, se eu não me engano, é de 20% de eletricidade. É uma perda enorme que esses elétrons vão se perdendo no caminho. Aqui não. Aqui, cada uma dos seus neurônios produzem eletricidade e energia. Energia, gente, é átomo. Átomo tem elétrons. Elétrons faz a eletricidade. Então, os estudos, já foi feito pesquisas, né, que uma pessoa, se tiver um cabo, uma conexão na gente, uma pessoa que tem uma alta energia, uma alta produção energética, se ela tem essa conexão dentro dela, a partir de fios, ela acende uma cidade por 3 noites. Uma pessoa, com a energia que ela produz. Claro que ela vai ficar sem energia, né? Para ela. Então, todos nós temos uma capacidade totalmente independente, tá? Totalmente independente de produção de energia. Cada neurônio tem esta capacidade. Tá certo? Então, você que tem esse neurônio, como eu tenho, todos nós temos, né? Senão, se você não tiver neurônio, você tem Alzheimer. O que é o Alzheimer? O Alzheimer nada mais é que a destruição, a morte dos neurônios. Ela mata os neurônios, né? Esse é o Alzheimer. Então, o Alzheimer, a demência, mata os neurônios. Você não tem Alzheimer, você não está demente, você tem os neurônios. Mas qual é a capacidade de produção de energia desses neurônios? Aí vai depender do quê? Dos 6 pilares, do ambiente. Então, como a live de hoje é B12, magnésio, e B12, magnésio e ômega 3 que eu falei para vocês, né? B12, magnésio e ômega 3. São 3 suplementos que são extremamente importantes para que essa quantidade de energia seja feita com mais competência. Além da energia que cada trilhão de neurônio faz dentro do seu cérebro, nós temos, é uma loucura, é como se fosse grandes, assim, que não tem fim, correntes, né? Só que é feita de neurônio, então você vai criando o quê? Vai criando novelos, literalmente novelos, todo entrelaçados de neurônio, gente. A gente chama de novelos neurológicos. Então você tem um bloco aqui de novelo, um bloco de novelo aqui, em cada lugar do seu cérebro. Esse bloco de novelo, essa quantidade de neurônio que você faz, né, na forma de um novelo,
como se fosse um novelo, só que é redondinho, tá? Não é novelo comprido, é novelo redondinho. Faz com que você tenha o quê? Tem as lembranças. Então, cada novelinho é de uma parte da sua vida. Então, quando você aprendeu a ler, você tem um novelo, um formado lá de neurônio. Você aprendeu a cozinhar, você tem outro novelo. Você aprendeu a andar de bicicleta, outro novelo. Você aprendeu a sua profissão, outro novelo. Só que os novelos, eles se comunicam entre si. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem, cada neurônio tem um rabinho, como se fosse uma raiz, e uma cabecinha? Por que isso acontece? Porque não tem que ter os fios para se comunicar? Os neurônios também formam fios com bilhões de quilômetros, né? Só que tudo enovelado. É uma loucura isso daqui, gente. Uma loucura. E aí o que acontece? Imagina um negocinho desse atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Um na frente ou atrás, na frente ou atrás. O que acontece? Toda vez que você tem uma ideia, toda vez que você tem um sentimento, toda vez que você tem uma reação, seja qual for essa reação, você está fazendo uma atividade física, você está sentindo falta de alguém, ou você está indo fazer um café, ou você está fazendo qualquer coisa na sua vida, não importa o que, as coisas dentro do nosso cérebro nunca funcionam só com neurônio, só com um neurônio. Nós precisamos de milhões, bilhões para poder fazer o quê? As sinapses. O que é sinapse? Sinapse nada mais é que a ligação de uma transmissão de um neurônio para outro. Então imagina que um neurônio dando um comando para outro neurônio. E para outro neurônio, e para outro neurônio. Só que são milhões, bilhões de neurônios interligados. Então toda vez que você fizer uma ação, se você fizer isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, fazer exercício, não importa, são bilhões de neurônios que estão fazendo essa comunicação, que é a mesma comunicação, teoricamente, que sai lá da eletricidade para a sua batedeira, para o seu liquidificador funcionar. Então, olha que interessante isso, que coisa fabulosa, divina, como Deus é todo poderoso, como tudo é tão divino, o universo é maravilhoso, né? A natureza é maravilhosa. Para existir uma comunicação eficiente e não ter perda de elétrons, como a gente perde quando tem a usina, você tem algo chamado bainha de mielina. Bainha é como se fosse uma camada protetora que nem um fio tem. Só que muito, muito, muito mais eficiente. Para quê? Para essa sinapse, para esse elétron que mandou um comando ser rápido, ser eficiente. Quem é que faz essa camada de mielina? Quem é que faz essa eficiência de transmissão? B12. A B12 é crucial para essa camada de transmissão. Como o neurônio ele produz neurotransmissores, porque ele transmite as coisas dos neurônios, agora você já sabe disso. Ele transmite as coisas. Que coisas? Elétrons. Só que esses elétrons formam proteínas, formam neurotransmissores. Qual é um neurotransmissor extremamente importante para me manter feliz? A serotonina. A Laide falou que parou de tomar a sertralina, que faz com que essa serotonina fique mais tempo no meu cérebro. O neurotransmissor, existe blocos no nosso cérebro que produz neurotransmissor chamado serotonina. Tem a dopamina, tem a norepinefrina, tem vários neurotransmissores. A epinefrina. Então, os neurotransmissores, eles são produzidos pelos neurônios. Quem faz, Ruth? Um neurônio faz o neurotransmissor. Quando um neurônio fez, todo o resto vai receber essa serotonina. É uma transmissão, por isso fala neurotransmissor. Então, para a serotonina fazer efeito, por exemplo, no intestino, eu preciso que esse neurotransmissor esteja funcionando. Mas, Ruth, tem serotonina no intestino? E como tem? As bactérias
bactérias produzem serotonina. Vocês sabiam disso? Que as bactérias produzem serotonina? E vocês sabiam que o segundo lugar que mais tem neurotransmissor depois do cérebro é o intestino? Vocês sabiam disso? Que o intestino é um órgão neurológico? É um segundo cérebro? É o primeiro cérebro? É um cérebro maravilhoso? Então, tudo parte daqui. Então, esse neurotransmissor, ele tem que ter fios condutores, ou seja, um neurotransmissor grudado no outro, para que saia a serotonina daqui e vai para o intestino, ou vai para a minha artéria. Vocês sabiam que a artéria ela precisa de serotonina para fazer vasodilatação. Olha só como as coisas se interrelacionam. Nada é separado. Então, quando você tem um neurotransmissor do lado do outro, você precisa de uma transmissão eficiente. Ou seja, essa bainha de mielina tem que estar eficiente. Quem faz isso? B12. Você não pode ter B12 abaixo de 900. O ideal é de 900 a 1.500 de B12. Qualquer pessoa que esteja com depressão ou ansiosa, se tomar B12, os sintomas melhoram. Os sintomas melhoram. Só pela B12, ok? Muito bem. E o ômega 3, o que tem a ver com isso? Os neurotransmissores, eles são feitos de células, eles são células, né? Eles têm essa bainha na célula de mielina, essa bainha, né, que fosse como se fosse uma bainha de gordura. As células neurológicas precisam demais da conta de quê? De gordura. As células precisam, todas as células precisam de gordura, mas a neurológica e a hepática é a que mais tem gordura na sua célula, na membrana celular. Então a célula tem membrana, ela tem uma parte de gordura, uma parte de proteína, uma parte, proteína, essa parte aqui, gordura, esse meio, e aqui outra proteína. Essa membrana é como se fosse a casca da laranja. Ela é que vai fazer a barreira entre o externo e o interno da sua célula. A membrana da célula neurológica dos neurônios precisam, de forma muito, de forma eficiente, precisam de gordura. Qual a melhor gordura para cérebro? O DH e o EPA, os ácidos graxos, o ômega 3. Então, quando eu como chia demolhada, como eu como linhaça, quando eu tomo ômega 3, quando eu como sardinha, quando eu como cavalinha, todos os dias eu preciso comer um outro desses, e principalmente se você tiver com deficiência, com depressão, com sintomas de ansiedade grave, é sinal que a sua serotonina está baixa, muito baixa. E é sinal também que a sua sinapses e que o seu neurônio não está capacitado, ele não está fazendo a quantidade energética adequada, que eu vou falar quem é que faz essa quantidade energética agora. Então, em seguida. Então é muito importante você entender isso. Para quê? Porque você precisa entender por quê. Precisa estar consciente, por isso que é live almoço consciente. Tá consciente do porquê você precisa tomar a B12. Na forma sempre de metilcobalamina. B12 a gente pode tomar de outras formas, quando a pessoa, por exemplo, tá cianocobalamina, por exemplo, a forma de ciano. Veja bem, a B12, todos os suplementos, gente, ele tem formas diferentes, tá? A cianocobalamina, que é a B12, ela é, falar só eu volto no ômega 3 daqui a pouco. Ela é muito importante para uma coisa aguda. Então, por exemplo, a gente quando vai tomar injeção de B12, 5.000 de B12, quando a pessoa está muito deprimida, não está bem, ou está com muita dor, porque a B12 e os neurotransmissores, a serotonina diminui dor, então uma pessoa tem muito mais dor quando ela é depressiva, uma pessoa tem muito mais dor quando ela não tem serotonina adequada, e quando a sinapse dela não está boa, a B12, ela precisa ser na forma de cianocobalamina, porque é injeção. Taca injeção para a pessoa sair daquele afundamento que ela está, daquela situação mais grave. Depois que ela tomou a injeção, você pode começar a dar a metilcobalamina. Por quê? A metilcobalamina ela é na forma de metil. E o metil é importante para fazer metilação, que vai ser feito lá no DNA, ou seja, o DNA precisa metilar. Esse é um outro assunto que eu posso falar para vocês. O que é metilar? É construir de forma competente tudo o que você precisa. Então, você vai tomar na forma de metilcobalamina, tá? Mas pode precisar tomar na injeção na forma de cianocobalamina. E tá tudo bem,
O importante é você estar tomando sempre, ou seja, a sua B12 ela tem que estar sempre entre 900 e 1.500, é uma dose ótima, tá? Bom, e aí o ômega 3, você precisa ter uma quantidade diária de ômega 3. Demora 30 dias, presta atenção, demora 30 dias para o ômega 3 ele ficar dentro da sua célula, dentro da membrana. Então você precisa pelo menos de 30 dias tomar todos os dias o ômega 3 ou comer o ômega 3 de forma variada para que você possa ter o DH e o EPA dentro da sua célula e a sinapse melhorar. Tá? Então, se você tomar uma injeção de... Você tá mal, tá péssimo. Você tomar uma injeção de B12 e começar a tomar o ômega 3, ou você tomar numa dose muito alta de ômega 3, 2, 3, 5 gramas, 10 gramas, pelo menos nos primeiros 15 dias, para ficar mais rápido, né? Para entrar mais rápido essa gordura na membrana, para que essa sinapse seja mais eficiente. Ou você tem que esperar um pouquinho para dar o tempo adequado, tá? Outra coisa, a dose é muito importante. Qual dose que eu tô tomando? A dose é fundamental. Se eu não tiver a dose certa, eu não consigo o resultado. Então eu preciso de uma dose certa. Como é que eu sei a dose, Ruth? Você vai estar tomando por um mês e você vai perceber que não fez efeito. Aumenta a dose, é um sinal claro de que não fez efeito, tá certo? Outra muito importante é o magnésio. E o magnésio. O magnésio ele é crucial para fazer energia celular. Eu preciso do nosso magnésio maravilhoso para que eu possa fazer uma produção energética mais competente. Lembra que cada neurônio tem a sua usina elétrica, cada um? Então, quando eu dou um suplemento, gente, vai para todas as células que precisam. Por isso que a dose é importante. Que você pode estar precisando do magnésio no cérebro, mas pode estar precisando em outro local do corpo também. Então depende muito. Então por isso que a dose é importante, a dose é fundamental. E aí, o que a gente faz? A gente coloca uma dose X, não deu certo, aumenta essa dose. Aumenta a dose, tá? Você tem que experimentar ou ter alguém que te mostre como é que funciona, né? Na M2I, por exemplo, eu sou consultora de lá, a gente fala da dose, a farmacêutica ela está sendo treinada por mim para responder as perguntas em relação à necessidade de vocês. Olha, eu estou sentindo isso, o que eu tomo? A pessoa está sendo treinada para isso, as doses que devem ser dadas e assim por diante. Então, o magnésio é crucial. Outra coisa importantíssima para fazer energia é o complexo B. B1, B2, B3 e B6. A B12 faz energia, melhora? Sim, mas não como o magnésio. A B12 é mais para bainha de melina. O que a gente faz com o complexo B, porque a B12 faz parte do complexo B, né? É aumentar a energia. Então, B1, B2, B3 e B6, eu estou dando um adendo para vocês aqui, para quem está na live, né? Um a mais, estou dando um bônus aqui para vocês. Faça pelo menos 10 miligramas de cada, 10 de B1, B2, B3 e B6, para melhorar a eficiência da usina, da produção de energia. Então, olha só, B1, B2, B3, B6, 10 miligramas cada, B12, pelo menos, aí tem que ter exame, tem que estar pelo menos em 900, né? Se você ainda não tiver bem, pode aumentar até 1.500. E o magnésio, pelo menos 500 miligramas por dia. E o magnésio, para o cérebro, chama magnésio treonato. Ele vai direto para o cérebro. Só que ele é mais caro. Então, o que eu faço? Eu acabo usando o magnésio quelado, magnésio quelado de glicina, magnésio de glicina. Esse magnésio de glicina, ele é muito mais eficiente. Então, se você não pedir para a farmácia, o que a farmácia vai fazer? Ela vai te dar o mais barato, né? As minhas alunas, os meus pacientes e os meus seguidores, a farmácia que eu sou consultora sabe. Se ela não te falar qual magnésio que é, você fala que o magnésio que eu uso é ou treonato ou de glicina. Vê se ela pode comprar o treonato, se não puder, dá o de glicina. Eu deixo claro. Mas a maioria das farmácias, inclusive eles fazem a M2I, se você não fala, ela dá o que ela tem mais barato, porque as pessoas acabam indo pelo mais barato. O mais barato, gente, sai mais caro. Tenha certeza disso. Então, tem que ter qualidade no que você está pedindo. Então, na M2I que eu sou consultora, eu não deixo vocês ir pelo mais barato. Não é porque eu quero que eles ganhem dinheiro, não. Eu quero que você ganhe. Porque se o mais barato fosse o melhor, definitivamente eu fico com o mais barato. Não tem problema, não. A questão tem que ser eficiente. Então, magnésio ele tem que ser quelado. Se não for quelado, a absorção é mínima.
é ridícula, você não vai ter resultados, tá bom? Então você tem que pedir o magnésio treonato ou o magnésio de glicina. Se você achar muito caro o treonato, pede para cotar o de glicina, tá? Então a M2i sabe bem fazer isso, tá? Para vocês. Ah, Ruth, você fica indicando. Por que eu indico, gente? Porque eu sei que vocês têm muita dificuldade com farmácia. E por isso que eu faço tanta suplementação nas farmácias que eu estou acostumada há muito tempo, porque eu quero segurança para os meus pacientes, né? Por exemplo, eu não trabalho paciente, seguidor e aluno, as cápsulas, elas não são coloridas. Eu falo, meus pacientes, meus alunos, meus seguidores que vier falar com você, as cápsulas são brancas. A pessoa não sabe secar como é que é a cápsula. A cápsula tem que ser branca. Então eu dou toda a especificação adequada para você não se sentir mal, né? Por exemplo, existe o ácido lipóico, que é fantástico para quem tem diabetes, e o ácido lipóico é um dos grandes suplementos para aumentar a energia da mitocôndria, das células neurológicas. Eu tomo todos os dias ácido lipóico, só que ele é caro, ele não é barato. Ácido lipóico é mais caro, só que eu quero estar sempre bem energizado, então eu tenho energia. Vocês podem ver que eu tenho muita energia. Por que eu tenho energia? Porque eu suplemento, porque eu uso hormônio, porque eu faço atividade física, porque eu durmo muito bem, porque eu como bem. Bem que eu falo não é caro não, é coisa muito barata, mas não é nada inflamatório, né? Então, o que acontece? Faço a mentalidade e tudo mais, faço os 6 pilares, então você aumenta a energia. Mas quando a gente pensa só em suplementação, a gente tem que pensar assim, bom, só suplementação não é suficiente, mas se eu usar a suplementação correta, eu consigo melhorar a resposta. Ficou claro para vocês? Ficou claro? Podem perguntar agora, porque quando eu começo a falar, eu não paro e a vontade é de continuar falando sem parar. Vocês entenderam o que eu falei para vocês? Por que afeta? Por que é tão importante? Porque se você não tiver, você vai ter depressão e ansiedade aumentada. Por quê? Porque a sua serotonina vai abaixar. Sem esse suplemento, sua serotonina diminui. E aí você pode até ter serotonina, mas você não tem o quê? Você não tem as sinapses adequadas. Aí você também dança. Entendeu? Vamos ver as perguntas aqui que vocês fizeram. Precisamos estar cheios de energia para essa máquina funcionar. Isso, Silma, tem que ter, senão você não funciona. O que você falou é muito interessante, Silma, muito importante. Sem energia, a máquina não funciona. Você já viu sem energia funcionar alguma coisa? Nós não somos diferentes. Por isso que as pessoas que têm depressão e ansiedade têm energia baixa. Porque ela já perdeu a energia dela há muito tempo. Por conta do estresse, por conta de comer errado, por conta de não dormir direito, por conta de vários fatores que ela gerou na vida dela, só de problema. Ela não sabia lidar com essa situação e a doença veio. Por quê? Porque sem energia a célula adoece. Não funciona. Simples assim. Por isso que eu sou nutricionista integrativa funcional. Eu integro tudo, por quê? Porque a célula é que comanda tudo. Se ela não tiver eficiente, e uma das grandes eficiências da célula é produzir, dentro da célula do neurônio, de qualquer outra célula, mas estamos falando do neurônio, é produzir o quê? Energia. Senão ela não vai funcionar direito. Aí começa a ter esquecimento, começa a ter depressão, começa a ter irritabilidade, falta de sono. A falta de sono é muito clara também por conta de falta de serotonina, e aí vai. Doutora Ruth, tomar uma dose, ataque de injeção de B12 ajuda mesmo? Ajuda? Ô, Rita! E como ajuda? Meu Deus! Eu sei que o nosso intestino, se não estiver bem, nada vai bem pro resto. Não vai bem. Só que tem uma coisa antes do intestino, Laidi. Quais são os 2 principais focos para você não ir bem? Mente e intestino. Os 2. Os 2 têm que estar muito bem. Então tem que trabalhar nutrição. Intestino é nutrição, suplementação. Pelo menos esses. Só que se eu não durmo, eu também aumento a minha ansiedade e afeto o intestino. Então eu preciso estar com a mente boa, porque se eu não estou com a mente boa, o intestino também é afetado pela ansiedade. Entendeu? Eu melhorei tanto desde que você leu meu... Ah, Silma querida, que bom! Manda mais para eu ler, para te ajudar mais, Silma. Que prazer escutar isso, minha linda! Ruth, explica que tem que ser metilcobalamina e não a cobalamina tem que ser no centro. Já expliquei. Sim, obrigada, meu amor. Estou tomando B12, ômega 3, o magnésio, o colágeno, acabou os sintomas, ansiedade e depressão. Olha lá. Tá vendo? É isso. Simples, suplemento simples. Não é nada.
Se você coloca uma creatina aí, se você coloca uma glutamina aí, meu Deus, já dá um estouro. Ômega vai ficar gravado. Ó, amiga, Ruth. Eu entendi, ômega. Vai ficar gravado no YouTube, super top, né? Vai ficar gravado no YouTube. Eu vou só dar aulas assim agora. Essa aqui é a minha praia. E vou falar de mentalidade também. Por que que eu falo disso? Porque se eu não tiver com os meus neurônios bons, a minha mentalidade fica aqui, ó. Eu fico mal sem saber. De bobeira. De bobeira eu fico mal. Posso estar tranquila, sossegada, bem, mas aí eu tô mal porque eu tô com os meus neurotransmissores ruins. Tomando também ferro e toda mudança na alimentação, sono, exercícios, e ainda estou com um pouco de dificuldade, mas vou conseguir. Silma, entra no Clube Ametista, aí você fecha isso. Meu Deus, entra no Clube Ametista. Imagina, é baratíssimo, 2 pizzas no mês. É isso, nem isso. Entendeu? 2 pizzas dá mais caro. Entra no Clube Ametista, não perca mais tempo. Pedi para manipular zinco, selênio e magnésio. Isso, lá na M2i, uso todos esses. Ótimo, Ruth, parabéns. Pode manipular completo? Pode, manipula tudo junto. Tudo junto. B1, B2, B3, B6, tudo junto. Pode manipular. Quer colocar ácido lipóico também pode. Quer colocar, que mais que eu falei? Outra que eu falei, magnésio pode, quelado, tranquilo. Tá? Mas, por exemplo, o ácido lipóico, a farmácia sabe. A M2i tem que ter proteção gástrica, senão acaba com o teu estômago. Se você faz numa farmácia e não pede, ela não coloca proteção gástrica. Eu falo, cara, mas todo mundo sabe que ácido acaba com o estômago, porque já tem muito ácido. Como é que eu não vou fazer uma proteção? Entendeu? Tudo isso faz diferença, gente. Quelado e... Não, são coisas diferentes, Silmar. Quelado é uma coisa, bisglicinato é outra. É a mesma coisa, só que diferente. Quelado, você pode quelar com glicina, você pode quelar com treonato, né? Você pode quelar com aspartato, você pode quelar com o que você quiser, tá? Então você fala, isso é quelado. Bisglicinato é o magnésio quelado com glicina, entendeu? Com 2 glicinas. Ficou claro agora? Treonato, já acabei de dizer, Lulu. Treonato é mais eficiente, é mais rápido, só que é mais caro. Então, mas o glicina também funciona, tá? Se é uma questão de depressão, paga um pouco mais e usa o treonato. É bom, doutora? Respondi, né? O glicinato é ótimo. As cápsulas devem ser branca e transparente? Branca, branca ou transparente. Muito bem, Silmar. Branca, branca ou transparente. Parabéns. Muito bom te ouvir. Que bom, Lu. Fico feliz, minha linda. Eu gosto muito, eu quero muito passar conhecimento para vocês. Eu amo. Fica gravada, cheguei atrasada. Vai ficar lá no YouTube. Tá subindo tudo pro YouTube. Inclusive eu subi a de hoje e a de ontem, que eu acabei esquecendo. A de ontem, eu não tive tempo, gente. Foi uma loucura. Você não tem ideia da loucura que é. E ainda mais que eu tô com a minha amiga aqui, aí a coisa aperta. Minha B12 tá meio sem. Tá ótima, Rô, maravilhosa. Se você tá sem sintoma nenhum, mantém ela. Se tá com sintoma, aumenta. Pode fazer os 2 tipos de magnésio? Pode, até os 4, tem 4, 5 tipos diferentes de magnésio. Pode fazer treonato de glicina na mesma cápsula. Ótima ideia, gostei, Lê. Meu magnésio está 2,5, B12. 2,5 não tá ruim não, hein? Puxa, tá bom, hein? B12, me sei mesmo assim, estou muito ansiosa. Rô, coloca aí, modula sua adrenal, coloca uma chaguanda, pede lá na M2i um modulador da adrenal, para acalmar. A gente tem alguma coisa que acalma. Além disso, é muito importante, Rô, você trabalhar a mente. Você já está no Clube Ametista? Já está fazendo a mentoria Ametista, que trabalha só mente? A gente precisa diminuir a ansiedade a partir de ferramentas como respiração e meditação. Isso diminui a ansiedade demais, mas é demais, é uma coisa absurda. Então não é só suplemento, suplemento ajuda muito, mas algumas pessoas precisam de mais, como eu, por exemplo, precisei de mais. Por isso que eu fui atrás, tá? Então veja aí essa questão da mentalidade. Isso muda muito, você não tem ideia do quanto. Consigo tomar B12 injetável na farmácia sem a receita e qual dosagem? Eles pedem, Elaine, aqui, por exemplo, 8 mil habitantes, não precisa de receita. O pessoal me conhece, mas normalmente precisa.
tá? Vê na farmácia. Sabe o que você pode fazer? Fala com um farmacêutico conhecido. Sabe aquele farmacêutico lá do bairro? Fala com ele. Aquelas farmácias de bairro, que não farmácia de marca. Farmácia de marca é chata demais, a de bairro é mais intimista, né? Indico, ô Neide, para as dores, B12 é maravilhosa, ômega 3 e B12. Ômega 3, magnésio e B12 melhora a neurotransmissor, melhora a neurotransmissão. Então, os 3 para dor é muito importante. No dia que você leu o meu deu, a real, chorei horrores, mas fui atrás. Parabéns, Silma! Olha aí. Feliz por você. A gente tem que enfrentar a realidade, porque se a gente não mudar, a gente continua na mesma realidade. A realidade ruim tem que ser mudada. Se você não muda, quem está se ferrando é você. Isso não é justo para com você. Não é isso? Fico feliz, viu? Hoje fui fazer ultrassom, a ginecologista disse que estou com a pele bonita pela idade que estou. 53 anos e pareço que tenho menos idade. Parabéns para toda mulher que se ama. Parabéns, UT, linda! Parabéns, tem que se amar. Ainda não consegui entrar. Entra, não perca tempo, entra. Fala, eu vou fazer, não tenha medo. Silmar, quando a gente não quer fazer algo que é bom pra gente, mesmo sabendo que é bom, isso significa que você está protelando o seu conhecimento, o seu avanço, a sua melhora. E isso é autossabotagem, né? Então você vai saber tirar essa sabotagem e ser muito mais feliz. E só te falar disso já assusta. Por quê? Porque a gente não quer ser tão feliz assim, né? A gente não pode, a gente aprendeu que não pode, né? Então é por aí, tá? Oi, Kátia, boa tarde. Su, minha B12. Ah, é verdade, Su. 9,9 por gota, né? Muito pouco. Eu trabalho, Su, com mil microgramas. 9,9 não é nada. Não dá nem 1% do que eu trabalho. Você tem que começar com pelo menos 1000 microgramas, tá? 1000. Aí você tem que aumentar essas gotas aí, ver como é que faz. Eu gosto de vitamina B12 na cápsula, funciona super bem, tá? Depois da refeição, com gordura, funciona muito bem. O zinco e o selênio que veio quelado e magnésio é que veio... Ah, tá ótimo, não tem problema. Tá ótimo, de glicina é ótimo. Eu gosto muito de glicina, eu só uso de glicina ou treonato, mas é mais caro. Vou entrar mês que vem. Ai, que legal! Que delícia! Ai, que bom! Estou muito feliz. Doutora, B12 muito baixa, Dai, baixíssima. Pode começar com 2.000 microgramas aí para começar 3 meses e depois faz o exame. Radiola rosa, relaxa, muito bom. Rodiola é muito bom. Temos vários, reloura, rodiola, ashwagandha, o ginseng também é super adaptógeno, né? A gente tem aí mulungu, maravilhoso, tá? Ok, Elaine. Elaine, meu amor, eu já não lembro mais do que você me pediu, dosagem do que você me pediu, já não lembro mais. Repete pra mim do que é que eu já foi. Isso mesmo, doutora, Deus te abençoe muito. Obrigada, Silma. Você também, eu quero que você seja muito abençoada por Deus, porque você merece tanto quanto eu. O mundo tá igual para mim e para você. As possibilidades estão igual para mim e para você. Entendeu? Então você também merece, não sou só eu não. Tá bom? Não esquece disso, nunca. Entendeu, Su? Minha B12, EK2, MK7 sublingual. Ok, tudo bem, mas precisa aumentar. Se tá fazendo efeito, Silma, ótimo. Continue. Mas tem que ter a dose certa, né? Tem que ter a dose certa. Sublingual é muito bom, um ótimo veículo. Mas como eu uso muito a cápsula, eu acabo colocando tudo na cápsula e funciona super bem, tá? Como eu faço para enviar exames? Dai, é muito simples. É só você tirar uma foto com o seu celular, tira uma foto com o seu celular dos exames, 1 a 1, página por página, inteira. Aí você coloca as fotos no seu celular, lá onde tem as fotos, onde guarda as fotos. Vai lá no Instagram e pede para o Instagram trazer as fotos de lá do seu celular. É assim que tem que ser. Se for de outro jeito, não funciona. B12, Elaine, tá quanto a sua B12? Não tá 9,9? É você que tá 9,9? Tá quanto a sua B12? 400? É isso? É isso, Elaine? 1000 microgramas, acho que eu acabei de falar, né? Já não lembro mais. Eu já confundi quem é quem aí. É tanta gente. E assim, eu vejo só o nome, eu não vejo a foto direito, eu não consigo visualizar. Eu sou muito visual. Muito visual. Ai, como eu sou visual.
Certo, meus amores, lindas, lindas, maravilhosas, lindo que está aqui, lindos, pouquíssimos lindos, mas estão também. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no Almoço Consciente, que é algo que eu faço com muito prazer, assim como eu faço minha atividade física, assim como eu faço minha meditação, assim como eu trabalho para ganhar dinheiro, né, que eu trabalho para ganhar dinheiro também e para cuidar das pessoas e ganhar dinheiro, que exige energia, né, que as coisas não são só dinheiro. Aqui eu estou me dando para vocês, não pelo dinheiro, mas pelo prazer de mudar a vida de vocês. Esse é o meu grande objetivo aqui, que cada vez mais vocês ampliem o conhecimento e não sejam vítimas da indústria da doença. Definitivamente, que vocês não merecem. Não merecem, tá? Olha só, tá vendo? Que bom, voltou a assistir. De malato é bom, Thelma, mas eu prefiro pra mente ou glicinato ou treonato. 384, sim, a B12, 1000 microgramas, acabei de responder, Elaine, 1000 microgramas, você tá tomando muito pouco. Começa... Pode colocar 1000 microgramas, 1000 não, pode colocar 1500 microgramas de B12, MCG, e depois toma 3 meses e faz o exame, tá bom? Aí traz o exame para eu ver aqui. Gratidão, doutora, ontem levei minha filha no médico, perdi a live de intestino, ficou gravada? Eu vou gravar, vou subir agora, tá bom? Tô subindo agora e essa também vai subir, hoje vai estar lá, tá? Beijo no coração. Elaine, tá baixo, pode colocar magnésio também, pelo menos 500 miligramas, de 500 a 1000, vai subindo aí. Meninas, um beijo no coração, fiquem muito bem, obrigada. Tô suando aqui, tá calor, e até amanhã. Amanhã tragam os exames, começando, já me avisa quem é que tá aqui, trouxe os exames para eu ler, e depois a gente começa a live, tá bom? Gratidão para vocês também, graças a Deus estamos vivas, felizes, com a nossa casa, um teto para morar, um teto que a gente seja feliz, que a gente tenha nossas roupas, a gente tenha a nossa saúde, a gente tenha a nossa vida, a gente tenha amor por nós mesmas, dignidade por nós mesmas. É isso que eu quero que vocês tenham por vocês. Porque quanto mais vocês aprenderem a se amar, mais felizes vocês serão. Nunca se esqueçam disso. Temos que nos amar. E a gente precisa aprender a se amar. Porque nós não fomos ensinados a se amar, porque os nossos pais não se amavam, então eles também não puderam passar o amor que a gente precisaria ter conhecido. Então nós vamos ter que tirar esse amor que existe, que está dentro da gente, mas que a gente colocou lá para trás. Traz ele de volta, tá? Essa também é uma missão que eu tenho com vocês, tá bom? No que depender de mim, eu tenho várias ferramentas e formas maravilhosas para ajudar vocês a alcançarem isso. Beijo no coração, fiquem bem e até amanhã às 13 horas no Almoço Consciente. Tchau, meus amores. Tchau, fiquem bem. Beijo.